Nação palmeirense, Palmeiras vencendo o jogo, Vasco da Gama, né? 1-0. Com a derrota do Flamengo, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, né? Agora é líder do Campeonato Brasileiro, líder da Libertadores do seu grupo, líder no geral. Então não tem muito o que reclamar desse Palmeiras de Abel Ferreira, né? E Vitor Roque, pessoal, desencantando, né? Fazendo seu gol, sendo decisivo, né? E a gente sabe que quando o atacante vem de seca, que faz o gol, que tira aquele peso, a tendência é melhorar cada vez mais, né? Então a gente espera que Vitor Roque agora deslanche, comece a fazer gol. A mídia de todo o Brasil repercutindo, né? Palmeiras na liderança, né? Esse jogo do Palmeiras contra o Vasco. Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Crédito do vídeo, né? O canal do Esporte na Band, link na descrição. Programa apito final. Vamos acompanhar. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. O Palmeiras, líder do campeonato, o Abel tá certo em falar isso porque ele mostra para os jogadores, para a torcida, eu quero estar entre os 2, 3 primeiros, mas se eu estou em primeiro, eu quero terminar o turno em primeiro, e vai terminar ele é o Flamengo, mesmo o Flamengo perdendo de 2-1 hoje para o Cruzeiro com o gol. Ô Roger Flores, olha lá quem fez o gol aos 45 minutos, foi o Gabigol. Você estava onde, Roger Flores? E aí, Marília Ruiz? Pois é, Neto, eu acho que o Vasco nos últimos, vou arredondar, tá? 15 anos, desde 2010, 11, 12, acho que foi o último ano em que o Vasco disputou de fato como Vasco da Gama os campeonatos. A única notícia boa para o Vasco tem sido a torcida. Há 3 semanas, o Pedrinho teve ao seu lado boa parte da crítica dos jornalistas e dos outros torcedores quando ele teve a discussão sobre onde ele ia mandar o jogo contra o Flamengo. E ele lutou para mandar aquele jogo contra o Flamengo em São Januário e não conseguiu, e depois fez um acordo com o Maracanã, porque ele disse que o Vasco, na situação que está hoje, na diferença abissal que tem tecnicamente com o Flamengo, se valeria de São Januário. 3 semanas depois, contra o outro concorrente ao título, que é o Palmeiras, ele manda o jogo em Brasília, sem técnico de novo, porque o Carille não serve, tem que ser DNA ofensivo. Aliás, até a saidinha de bola acho que já foi para agradar o Diniz, o gol do Vitor Roque. É porque o Diniz não acerta nunca, mas como ele viu que o Vasco faz saidinha, quem sabe agora ele não acerta. Ele manda o jogo em Brasília e ele tem uma lição, não só da Leila, como do Abel. O Palmeiras, líder do campeonato, 9 pontos na Libertadores. Bota o time titular. Titular. Palmeiras, nesse momento, tem uma situação mais tranquila na Libertadores que o Vasco tem na Sul-Americana. Mas, de qualquer forma, levou a sério, porque o Palmeiras joga na quarta-feira e já abriu uma situação na Libertadores que dá uma vantagem, mas eu duvido que na quarta-feira vai jogar com o time reserva. Então, o Vasco, que não vai ganhar a Sul-Americana, não tem hoje futebol para a Sul-Americana, não tem nem técnico para ganhar a Copa Sul-Americana, poupa novamente para isso. Quando o Carille fez contra o Corinthians há 3 semanas atrás, de forma desastrosa também, quase caiu naquele jogo, o Corinthians venceu por 3-0 na Neoquímica Arena. Aí hoje quem fez foi o Felipe, que é o amigo do Pedrinho. Então tava certo o Carille, né? O Godoy, o Palmeiras é o time... Primeiro abraço pro Godoy, um dos maiores comentaristas de arbitragem desse país, de Rio Preto, cara, gente boa demais. Meu irmão querido, Luiz Rosenberg, tá junto lá com o Band Esportes, Marcelo Rosenberg. Meu querido Godoy, o Palmeiras hoje é o time a ser batido, o Flamengo foi batido hoje, o Abel é o melhor treinador desse futebol, o Abel pode ir para a seleção, não pode ir para a seleção. Eu queria que depois o Marcelo Rosenberg falasse sobre isso também, porque a Leila deu uma entrevista falando que ninguém da CBF a procurou, e o Marcelo Rosenberg está direto de Brasília, que por sinal pode informar a gente. Qual a ideia do Palmeiras? Qual a visão que você tem do Vasco, que vendeu o jogo por 2 milhões e pode cair? Sabe, tem muita coisa que você pode falar. A ideia do Palmeiras é se manter entre os primeiros, até a reta final do campeonato. A reta final do campeonato, digamos aí que vai estar dependendo da pontuação, a diferença de pontuação, da 10ª até faltando 10 jogos ou 5 jogos, dependendo a diferença de pontuação. O Palmeiras quer se manter competitivo até lá e está jogando futebol competitivo. Não está encantando, não está deixando o torcedor maravilhado com a bola que está jogando, mas está sendo eficiente, eficaz. O adversário erra, gol, e o Palmeiras aproveita a oportunidade que tem, seja a mínima oportunidade que foi, aproveita e faz gol. Portanto, ele está fazendo aquilo, está
realizando O que você está falando é legal, sabe por quê? Se propôs a trabalhar. O Zubeldia tem 5 empates. Ele falou, preferia perder 2 e ganhar 2. Sim. Onde estaria o São Paulo? Tá? Então o Palmeiras está dentro disso, e reformulando a equipe, remontando a equipe, disputando campeonatos difíceis e se mantendo, é o melhor da Libertadores e está na liderança do Campeonato Brasileiro. E brasileiro também. Então ele está, em termos de pontuação, excelente. Ele é bom. Agora, em termos de projeção para a seleção, eu ainda acho que ele estando aqui no Brasil, ele teria até mais facilidade para ser técnico da seleção do que trazendo um estrangeiro de lá para cá, do exterior. Tá. Então ele conhece tudo aqui. Agora, para ser técnico da seleção brasileira, você não precisa conhecer só futebol. Não. Você precisa abrir mão de alguns princípios, inclusive deixar os caras convocar. Éticos. Moral. Éticos, morais, porque você vai permitir que você possa contar só com aqueles jogadores que te dão ou com os jogadores que você quer. A liberdade. Essa é a grande. Essa é a grande. Marcelo Rosenberg, qual a ideia do Palmeiras, líder da competição? O que o Palmeiras tem pela frente? O Palmeiras fica em Brasília, volta hoje. Os jogos do Palmeiras e também se você sabe alguma coisa sobre o Abel Ferreira em relação à seleção brasileira, que parece que o nome dele, nesses últimos 5 dias, vem sendo muito mais falado do que quando caíram vários treinadores. Depois daquele com o Ancelotti, eu vi a Marília Ruiz falar sobre isso, depois com o Ancelotti parece que não vem mais. Bem, Neto, hoje em relação ao Abel, nenhuma palavra em relação à seleção brasileira, né? Tudo que havia sido dito, foi dito em dias anteriores em relação à seleção brasileira. A própria presidenta do Palmeiras disse que ninguém ligou para ela, o presidente da CBF não ligou para ela, e o Abel disse que o foco dele, sem dúvida nenhuma, é o Palmeiras. Mas se você me permite voltar para o Vasco, Neto, a gente está falando muito do Vasco, e a situação do Vasco é complicada, porque o Vasco está em meio a uma maratona de 4 jogos fora de casa, quer dizer, a situação já é complicada. Hoje seria um jogo que poderia ter sido realizado em São Januário, mas foi um jogo fora de casa em que a torcida do Vasco foi minoria. E os 2 próximos jogos do Vasco também vão ser fora de casa. Pega o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana e no final de semana vai à Bahia enfrentar a equipe do Vitória, ainda sem treinador. Fala-se muito sobre o Fernando Diniz. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco, gosta demais do Fernando Diniz, que já teria aceito até reduzir, né, as pretensões salariais. O Diniz é um treinador que ganha muito, mas aceitaria realmente ganhar num patamar médio. Mas agora, Neto, vamos mudar de foco, vamos falar do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira concedeu uma entrevista interessante, tranquila, nada raivosa aqui no Mané Garrincha pintado de verde, e a gente vai acompanhar trechos neste momento. Em casa de Ferreiro, espeto de pau, não é? Eu às vezes sou demasiado duro com as minhas filhas e que se calhar com os meus jogadores dou-lhe carinho. Como elas são minhas filhas, eu quero a excelência, e às vezes para chegar à excelência é preciso cobrar, é preciso exigir. Mas estes jogadores jovens como o Giai, o Vitor Roque, o Lopes, que fez uma partida, entrou muito bem, e ele só não faz o golo, mas eu ainda vou ver, porque a bola está sempre a saltar, eu ainda tenho que ver. Mas é preciso ter essa paciência, e o Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito. É isso aí que eu também dizia, pessoal, tem que ter calma, né? O menino tem 20 anos, já rodou Atlético Paranaense, Barcelona, Betis e agora tá no Palmeiras, né? Então, sem sombra de dúvida, teria que ter calma, né? E agora que o gol saiu, a tendência é ele soltar mais, né? Fazer mais gol e dar muita alegria à torcida do Palmeiras. Eu acho que Abel aí, Ferreira, nesse sentido aí, ele é perfeito, né? Perfeito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Como foi com o Giai, vocês estão a ver o Giai, mas... é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência, que é coisa que
Hoje em dia nós não temos muito, quando falo nós não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo. O resto está todo lá, vai aparecer no tempo de Deus, no tempo certo, continua com um processo certinho. Portanto, ficamos felizes por ele, ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras num jogo, como eu disse, onde na primeira parte faltou mais velocidade, mais dinâmica, mais primor técnico, mas muito sinceramente, não é para dar uma justificação, mas com uma pista destas, a corrida não vai ser muito dinâmica, fluida, com velocidade, não vai. Mas pronto, no final fica uma partida muito bem conseguida, a estratégia não foi muito diferente da que nós fizemos no último jogo, embora o adversário tenha mudou, nós não estávamos à espera no início que o nosso adversário viesse num 4-4-2 losango, mas rapidamente nós nos conseguimos adaptar e muito sinceramente, tendo em conta aquilo que foi o jogo total, eu acho que a vitória nos assenta bem, estes 3 pontos na minha opinião são justos. Estamos como sempre, ¿no? El elenco está muy bien, siempre está bien, siempre quiere ganar, ¿no? Siempre, nunca alguien va a jugar para no ganar. Entonces, como tú, precisamos de tiempo, comienzo de año, muchos jugadores que fueron embora, muchos nuevos que llegaron al club, entonces, acho que con el tiempo todo se va acomodando. Ahora estamos teniendo victorias importantes fuera de casa, en casa, mas todo jogo queremos ganar, então estamos contentos por isso. Pois é, Neto, eu vou me despedindo de você, né? Só lembrando um dado muito interessante, né? E triste para a torcida do Vasco. São 9 jogos que o Vasco mandou aqui no Mané Garrincha desde 2013, 2014, quando o estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo. Sabe quantos o Vasco ganhou, craque Neto? Dos 9? Quantos? Nenhum. Falei? Nenhum, Rose. O que você acha Nenhum. que é isso? Jogou 9 jogos como mandante aqui. O que você acha? E nunca ganhou nenhum. São 6 derrotas e 3 empates. Né? E com direito a goleadas. Perdeu do Corinthians de 4, perdeu do São Paulo de 4, perdeu do Palmeiras no ano passado por 1-0, perdeu novamente do Palmeiras agora, perdeu do Flamengo. Ou seja, não tem sido bom para o Vasco trazer os jogos aqui para o Mané Garrincha, embora o estádio seja maravilhoso, né? No campo não esteja tão bom. Os 2 treinadores reclamaram muito do gramado e a torcida do Vasco aqui em Brasília é gigantesca, a gente sabe disso. A verdade é assim, os 9 jogos foram feitos aí em Brasília, primeiro porque é uma coisa muito política, né? Porque você tem o estádio, que eu gastei 2 bilhões para a Copa do Mundo, e o estádio não está ruim, alguém assiste, nada contra o Campeonato Brasiliense, né? Mas também alguém assiste, a gente fala aqui, você fala na Globo, você fala na Gazeta, você fala na Record, ninguém fala. Desculpa, a gente não fala, eu não vejo. Aí você gastou 2 bilhões, você tem que ter jogo aí. Então o Palmeiras joga aí, o fulano joga aí, os caras mandam jogo aí, não é verdade? Então é o seguinte, aí dos 9 jogos, vamos supor que eu cobrei 2 milhões, vai, deu 18 milhões. E o que ganhou? 18, não sei se são 2 milhões. Acho até que não são 2 milhões por jogos. Acho até que é menos, né? E aí você vê a pobreza política que é o Vasco. É uma pobreza política tão grande que as pessoas acham disso. Porque de 27 pontos eu não ganhei nenhum ponto. Mas eu fiz um dinheiro que é para pagar gelo. Eu enxugo gelo. Não é que esse dinheiro eu trouxe benefícios para o Vasco da Gama, que é enorme, que é muito grande, que é maravilhoso. Não, eu enxuguei gelo, né? Essa é a minha visão. Mais alguma coisa, Rosenberg, monstro sagrado? Falando do Palmeiras, quarta-feira Libertadores vai ao Paraguai pegar o Cerro Porteño, Palmeiras que lidera com folga o seu grupo. E no domingo, né, a gente vai repercutir muito no domingo que vem, no nosso apito final, o grande clássico Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Ô, Rosenberg, vai dormir com quem hoje aí em Brasília? Neto, eu vou te falar uma coisa. Na minha cama cabem 3 pessoas, mas eu vou dormir sozinho. Então é bacanal. O que é bacanal que você vai fazer hoje? Não, cabem 3 pessoas, é uma cama king size, mas eu vou dormir sozinho, graças a Deus, e amanhã vou ver a Fernanda e a Marina, se Deus quiser, que devem estar assistindo a gente. Mas quem que tá com você de cinegrafista?
Não, não é. É o nosso Diego, torcedor do Cruzeiro aqui de Brasília. Pessoa maravilhosa. Um cara realmente sensacional, felicíssimo com a vitória do Cruzeiro. Vem aqui aparecer. Por favor. Vou trazer o nosso Diego aqui, que está muito feliz com a vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo, que a gente vai acompanhar daqui a pouco. Muito bom. Tudo bem, ó? Manda um abraço pro craque Neto, ele tá... Netão, um abraço aí, satisfação, viu? Muito bom prestar o serviço para vocês sempre. Abração aí, dá um abraço nele aí e que a cama de vocês possa ser maravilhosa, que vocês possam se esquentar. O mar que é 7k.bet.br. Vamos ver se um dia a gente pode ter mais, se Deus quiser. Isso é importante para a Band e para nós aqui também. Você tem a ideia que em nenhum momento ele foi tão criticado, ele foi mais ele, né? Por não fazer, não o time. Não sei se eu estou me explicando direito. Acho que ele foi, por ficar 12 jogos sem fazer gol, no 13º ele fez o gol, mas o time ganha. Então acho que a cobrança não veio muito. O que você pensa sobre isso? E aí você faz um jogo de 1-0 e bota o time na colocação, na primeira colocação, e o cara volta com moral. E aí você tem que dar moral pro Abel, irmão. Essa crítica, eu também entendo que essa crítica foi em relação a não ter feito gols. Agora, você conversa com a torcida palmeirense, tem uma de palmeirense por aqui, há um consenso de que ele estava se entregando, ele estava participando do jogo, estava faltando fazer o gol. Ele fez 2 gols, né? Só que os 2 gols que ele tinha feito anulados. Só que ele tem participado dos jogos. Ele tem jogado bem. Desculpa. Quando você desenvolve o jogo. Desculpa, pega esse lance depois lá que pra mim. Nação palmeirense, né? Vitor Roque desencantando. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, né? Sem sombra de dúvida, o torcedor palmeirense está animado para o resto da temporada, né? E é para se animar, né? Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, líder do seu grupo da Libertadores, né? Inclusive, no meio da semana, vai jogar contra o Cerro Porteño. Mas o Palmeiras já tem 3 vitórias, né? Então, sem sombra de dúvida, vai jogar sem peso, né? Podemos dizer assim, né? Vai ser um jogo tranquilo na medida do possível, né? Claro, pessoal, que Libertadores não tem jogo tranquilo. Libertadores, o Palmeiras também não vai deixar relaxar. Eu acho que o Palmeiras vai jogar também para vencer. Mas mais uma vitória, né? Agora sobre o Vasco da Gama, 1-0. Vitor Roque tirou aquele peso, né? Já era vários jogos aí que ele não conseguia marcar. Mas sempre a gente dizia aqui, né? Ele vinha atuando bem, vinha jogando bem, vinha sendo participativo, né? Vinha participando das jogadas, vinha participando do coletivo. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que isso aí foi importante, né? Claro, o gol saiu, né? O gol saiu na hora certa. Para mim, ele poderia até ter feito outro gol no jogo. Mas eu acho que valeu a pena a espera. E agora é tirar o peso e começar a fazer gol, né? Sem sombra de dúvida, ele vai fazer isso, né? Abel Ferreira destacou o coletivo, destacou mais uma vez a paciência, né? Eu concordo com o Abel, às vezes um jogador chega, inclusive a paciência foi importantíssima, né, para a questão aí de Vitor Roque. Se a torcida não tivesse paciência, já começaria a pegar no pé, né? Já eram 13 jogos sem fazer gol e ele veio com esse objetivo de fazer gol. Mas Abel Ferreira foi bem claro, né? Tem que ter paciência, pessoal. Quem não lembra aqui de Giai, né? Giai chegou no Palmeiras, não se adaptou à primeira temporada, não foi aquele jogador que a gente esperava. Parte da torcida criticou e hoje é um dos melhores jogadores do Palmeiras, né? Giai vem sendo fundamental nesse esquema de jogo de Abel Ferreira, né? Eu sei que passa despercebido, tem hora que ele faz ali um terceiro zagueiro, mas sempre apoiando, sempre dando opção na direita, né? Então, tem que ter paciência, tem que ter calma. Abel Ferreira sabe trabalhar isso. É um treinador que a gente sabe que tem suas qualidades. Claro, todo ser humano tem seus defeitos, mas é como o Neto aí falou, acho que aqui no futebol brasileiro não tem outro treinador com as qualidades de Abel Ferreira, né? Abel Ferreira é um cara que você sabe o que ele está fazendo, né? Todo mundo criticou que o Palmeiras tinha muitas jogadas de ligação direta. Ele também, né, se adaptou, mudou o esquema de jogo. O Palmeiras hoje não tem mais essa jogada. É jogada pelo meio, infiltração, ok. Passagem de um lateral, passagem de um ponta. Mas dificilmente você vê aquele chuveirinho que tinha antigamente na área, né? Então, é sinal que o Palmeiras está no caminho certo, né? E
segue o líder, né? O Palmeiras líder da competição e agora focar na Libertadores para o final de semana é o clássico contra o São Paulo, né? Deixe a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.